Olá, tudo bem? Meu nome é João Vitor Dias. Eu vou apresentar o seminário sobre idosos da disciplina de desenvolvimento motor. O artigo que eu escolhi tem o nome de Desenvolvimento de atividade de estímulo cognitivo e motor, perspectiva de idosos institucionalizados. Aqui está o sumário com os tópicos que eu vou abordar durante a apresentação. E para começar a introdução, o objetivo desse estudo é analisar o desenvolvimento da atividade de estímulo cognitivo e motor na perspectiva de idosos institucionalizados, focando em conhecer o valor dessa experiência para eles. E ele trouxe alguns dados do Brasil, né? Como o Brasil vive uma acentuada transição em sua estrutura etária, na qual as pessoas idosas são o grupo populacional que apresenta um marcante crescimento em todo o país, e que a capacidade funcional é um dos importantes marcadores de qualidade de vida dos idosos, e o seu comprometimento promove a limitação da mobilidade. Bom, entrando no método, o trabalho foi feito um estudo descritivo com abordagem qualitativa, desenvolvido em uma instituição de longa permanência para idosos, que vamos chamar de LPI. Ela é filantrópica, fica no nordeste do estado do Paraná. Essa ILPI é um campo de atuação de um projeto de extensão realizado pelo curso de enfermagem da Universidade Estadual de Maringá, e durante o ano 2017 realizaram-se consultas de enfermagem que identificou-se o déficit motor cognitivo como um dos principais diagnósticos de enfermagem dessa população, sendo o foco das atividades do projeto do ano de 2018. E daí que surgiu a ideia do artigo. Como métodos de intervenção foram usados jogos de mesas, atividades manuais, atividade de raciocínio e outras atividades. Os participantes foram 15 idosos que participaram dessa entrevista. A sua frequência foi registrada semanalmente e os critérios de inclusão era ter participado das atividades nos últimos 3 meses no ano 2018 e estar apto a responder o questionário do estudo após a obtenção de score mínimo no teste de avaliação cognitiva do mini exame do estado mental. Bom, o mini exame do estado mental, ele é dividido em duas partes. A primeira parte totaliza 21 pontos e a segunda parte totaliza 9 pontos, fechando 30 pontos. A primeira parte é mais focada em memória, orientação, atenção, e a segunda parte é mais focada em questões de comando verbal, uma redação escrita. E como tem essa parte mais de coisas escritas, o score mínimo ele é moldado conforme o nível de estudo do idoso. Então, ali tem os pontos de corte para que esses idosos consigam participar da pesquisa. E o resultado que esse teste trouxe foi que 15 idosos foram 15 idosos avaliados pelo teste. Dos 15, 13 obtiveram o score mínimo. Um apresentou incapacidade comunicativa para a aplicação do teste e um se recusou a participar da pesquisa. Foram feitas também entrevistas semi-estruturadas com todas essas questões que estão aí. E após a realização dessas entrevistas, elas foram colocadas nesse software, o Iramutec. O software ele faz uma análise lexicográfica, onde ele faz combinações das palavras que mais surgiram em um aglomerado, tipo um mapa mental. As palavras que mais surgiram, as palavras que mais apareceram assim, elas ficam aglomeradas num bloco. E isso acaba que apresentou uma zona central ligada a 4 zonas periféricas que eu vou apresentar logo mais. Dos resultados também, né? A prevalência do sexo masculino, de participantes de sexo masculino, a variação entre 63 e 90 anos, 11 frequentaram somente o ensino fundamental, uma era analfabeta e uma idosa concluiu o ensino superior. E as doenças e limitações, 5 idosos apresentaram dificuldade de mobilidade e uso de auxiliares para a movimentação, sendo que 2 ainda apresentaram comprometimento de destreza manual. 2 idosos apresentaram ocorrência de depressão, sendo que um ainda tinha o diagnóstico de Alzheimer. Bom, agora voltando para o Iramutec, né? Aqui é os resultados dele. Então, aqui está a zona central, que está mais focada na questão que gostar da atividade é fundamental para que a adesão e o entendimento que está relacionado com o benefício dessas atividades para a saúde corporal do idoso. E as palavras que mais surgiram foram gosto, corpo, saúde, importância e inteligência. Na zona periférica, né, ligada a essa zona central, tá a zona da cabeça,
que está mais ligada com a questão do raciocínio, estimular a memória, e os idosos entenderam como uma oportunidade de continuar desenvolvendo suas habilidades. As palavras que mais surgiram foram caça-palavras e palavras cruzadas. Na zona periférica, bom, que é um lugar de essas atividades foram momentos de lazer e dentro da institucionalização os idosos têm uma rotina e isso trouxe um benefício para eles sair dessa rotina. A única coisa que não ficou explicada no texto é por que que a palavra ruim apareceu dentro desse campo bom. E as palavras que mais surgiram foram ruim, alegria, hora e idade. Na zona periférica é difícil, começa com um grau de dificuldade grande, conforme as pessoas vão praticando, aquilo vai ficando mais fácil. Então, as palavras que mais surgiram é começo, vista e jeito. E na zona periférica fácil está o estímulo motor, né? Ah, isso acontece muito porque alguns idosos ele têm problemas de deslocamento, mas daí eles fizeram outras atividades, como jogar o boliche, por exemplo. Então, isso que está dentro do estímulo fácil, porque teve que ter uma adaptação e eles entenderam isso como fácil. Bom, nos resultados, essas atividades foram consideradas importantes para os idosos pela questão deles conseguirem uma oportunidade de aprendizado, né? E a possibilidade de desenvolver o raciocínio, isso aumentar os aspectos direcionados à função mental. E tudo isso, né, das habilidades cognitivas são meio que sinônimo da personalidade deles. Então, eles entenderam essas atividades como estimulante para eles próprios, né? Bom, agora entrando na discussão, pelo fato dos idosos institucionalizados terem uma rotina, eles se motivam mais facilmente a fazer coisas que saem dessa rotina deles, né? Tirando eles um pouco desse ambiente cômodo deles. Isso aconteceu nos idosos da pesquisa. Não sei como funciona em outras instituições, mas tudo isso teve um impacto benéfico para eles, né? E se pensar que o envelhecimento tem a perda de função progressiva, em contrapartida, a plasticidade do cérebro do idoso continua total. Então, esses estímulos fazem que essa perda funcional seja menor e aumente a qualidade de vida deles. Bom, ainda na discussão, a manutenção da cognição da pessoa idosa é importante para diminuir a instalação do quadro demencial. E as atividades de estímulo motor, elas são muito importantes para a questão de flexibilidade, resistência aeróbica, força muscular, tudo que vai ajudar o idoso a manter a qualidade de vida. E o mais interessante é que essas atividades de estímulo cognitivo e motor, para eles, estão muito ligados com a questão do lazer. E quando se está institucionalizado, isso é um bônus, porque ele está saindo da rotina dele e promovendo uma qualidade de vida melhor, de certa forma. Ainda na discussão, né, o processo de institucionalização, ele traz declínio cognitivo, né? Porque os idosos muitas vezes ficam isolados, os parentes largam eles lá e nunca mais vão visitar, fora as questões de como foi a vida desse idoso. E muitas instituições não têm essa fragilidade em desenvolver atividades com os idosos por conta da questão financeira, ainda mais nas LPI filantrópica. Então, acontece esse problema de não ter atividade para os idosos fazer. Mas, de certa forma, seria muito necessário uma ação múltipla, né? Uma multidisciplinaridade para abranger todos os idosos e todas as atividades que eles poderiam fazer. Bom, entrando nas considerações finais, os programas de incentivo eles são muito importantes por conta da rotina da institucionalização, tirar os idosos dessa rotina deles, trazer atividades em que eles possam se desenvolver cognitivamente, melhorar a qualidade de vida, e para isso é necessária a multidisciplinaridade que eu já falei no slide passado, por conta de o idoso ter uma necessidade múltipla e não de apenas uma área da saúde. Então é necessária essa multidisciplinaridade para atender as demandas do idoso. Bom, as conexões com as aulas, eu trouxe o desenvolvimento motor, né, um princípio dele, que ele é um processo contínuo e cumulativo, porque os idosos, mesmo tendo uma perda de função, eles ainda conseguem continuar e acumular se adaptando, porque eles não param de se adaptar, como foi citado em aula. E entram naquele período compensatório, ou seja,
eles têm a perda de uma função, eles compensam com outra, caminhando mais lento porque a base está mais larga. Então, ainda continua esse processo contínuo ativo que é para toda a vida. E é muito importante a gente entender isso e entender como trabalhar com eles. E tudo isso, né, depende do indivíduo, da tarefa e do ambiente, que foi muito citado em aula. E aqui eu trouxe as habilidades motoras fundamentais, porque muitos idosos perdem algumas habilidades, né, e alguns idosos continuam com habilidades motoras especializadas, porque alguns correm maratona, alguns fazem academia. Então, tudo isso depende de como eles foram estimulados e como foi a vida deles e se foram institucionalizados ou não. Para finalizar com uma análise crítica, eu trouxe alguns pontos positivos, que é a recomendação da multidisciplinaridade, pois o idoso ele precisa de uma gama maior do que apenas um enfermeiro para cuidar das necessidades dele. Então é muito importante que essas instituições tenham, além do enfermeiro, como profissional de educação física, fisioterapeuta. É muito difícil, pelo que foi apresentado no slide passado também, questão financeira das instituições, mas seria o ideal. E essas atividades como fator de prevenção, né, que vão trazer a melhoria da qualidade de vida e os idosos entenderem algumas atividades como lazer, que também trazem essa questão da melhoria da atividade da institucionalização. Como ponto negativo, eu trago o Iramutec, que eu achei ele um pouco confuso de entender, e até tem uma palavra ruim, tipo, dentro do que está considerado bom. E não ficou claro muito bem isso no corpo do artigo. E como foi um trabalho qualitativo, eu acho que faltou um grupo de controle. Então, se fizesse um trabalho quantitativo para entender quanto esses idosos tiveram de evolução, seria um pouco mais palpável para entender. E com a ideia de fazer um trabalho quantitativo, seria interessante fazer um mini exame de estado mental no início e um mini exame do estado mental no final. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção e fico disponível para qualquer pergunta.